Olá pessoal, um bom dia a todos, um bom final de semana. Vim compartilhar com vocês uma preocupação com relação ao funcionamento aí das casas, não só casas espíritas, mas como templos, igrejas e tudo mais. É mais uma questão da postura com relação ao funcionamento para atender às necessidades das pessoas, em confronto com as diretrizes do Ministério da Saúde e de vários órgãos especializados no assunto, médicos e infectologistas e outras coisas mais, nos orientando a não fazer aglomerações de pessoas, pois isso aumenta o risco do contágio. E o que me preocupa é a postura, até eu vi em várias matérias de líderes religiosos que, em nome da fé, garantem que se as pessoas se encontrarem no templo para orar, ou numa casa para rezar, ou numa casa, espírito para fazer prece, numa igreja para rezar, não importa. Elas vão estar amparadas pela espiritualidade, pelos anjos, por Deus, Jesus, e com isso elas não vão sofrer. Bom, isso para mim é um entendimento errado, porque quando a gente pensa no que Jesus falou, ele deixou claro que a chuva cai sobre bons e maus. Quer dizer, tudo que acontece nesse mundo acontece com todos, sem distinção. Deus não tem a preferência desses ou daqueles. O que tem é que com os recursos da fé, a gente adquire ferramentas para lidar com os problemas, com as dificuldades e também até no enfrentamento com uma doença. Então, não quer dizer que a gente não vá pegar essa doença. E aí sim, vai depender da fé de cada um. Eu acho que também não entra só em conta a questão da fé da pessoa, se é maior ou menor, se consegue combater o vírus, o seu sistema imunológico vai ficar mais preparado, mais fortificado por causa da fé. Com certeza isso vai acontecer, mas mesmo assim não há garantias, porque nós sabemos que é também uma questão de merecimento. Então, assim, esse merecimento, ele envolve aquilo que nós vivenciamos. Então, nós não somos bons juízes para isso. É só Deus. Então, eu penso também que quando a gente coloca para Deus que Ele vai resolver nossas situações, nós não podemos garantir isso. Um pastor, um líder religioso, quer que seja, ele não pode garantir em nome de Deus, porque ele não tem condições de dizer o que Deus vai ou não fazer. Nenhuma. Então ele muitas vezes faz afirmações na certeza de que Deus vai atender. Não. Quanto de nós já não oramos por muitas coisas e as coisas não se passaram como a gente gostaria. Então a vontade de Deus está acima da vontade dos homens. Nós entendemos que uma crise como essa do coronavírus, ela tem sim, ela tem a sua razão no sentido espiritual. Então aquilo que para nós muitas vezes vai representar uma grande tragédia, na verdade pode ser um remédio que a humanidade está tomando como um antibiótico. Então assim,
até mesmo os cuidados, essa doença desperta. Um maior cuidado com o corpo, com a higiene, com as relações, né, do modo de vida em que estamos levando. Então, acho que todos nós temos que tomar todos os cuidados e fazer o que é pedido pelo Ministério da Saúde. Não podemos depositar nas costas de Deus algo que nós não compreendemos e que está nos seus planos. Esse é um ponto que acho que nós temos que ter humildade. Essa coisa de depositar em Deus, quando a gente pensa lá em Jesus, que ele está no deserto e Satanás vai e aparece a ele e faz algumas propostas, desafia a fé de Jesus, uma delas nos chama muito a atenção, que é onde Jesus é desafiado a usar o poder de Deus para ter todas as riquezas do mundo. E Jesus deixa bem claro que nós não podemos, e ele não podia, colocar Deus à prova. Então o próprio Mestre Jesus nos ensinou isso. Não devemos provar a Deus. Ele sim atende às orações, mas dentro do seu propósito. E esse propósito nós desconhecemos quando se fala em detalhes da vida de cada um. Então nós temos que ter essa humildade. E a humildade de ter fé, colocar para Deus a solução dos problemas, responsabilidade com o outro, que Jesus nos pede isso, e essa questão da responsabilidade com o outro é muito importante, porque nós podemos levar eles a situações das quais não estão planejadas espiritualmente, pela nossa teimosia, pelo nosso orgulho, que muitas vezes essa fé é levada em nome do orgulho, porque eu sou uma pessoa de fé e isso não acontecerá comigo. E a gente já tem inúmeros exemplos, eu conheço vários, né? A gente tem a história aí, vários e vários exemplos. Eu vou dar um exemplo mais dramático para vocês aqui. Existe um debate filosófico entre Voltaire e Rousseau. Esse debate que eles travaram era sobre o desastre de Lisboa. E no desastre de Lisboa, o que aconteceu foi que no Dia dos Mortos, todos estavam dentro dos templos, das igrejas, e houve um grande terremoto onde morreram muitas pessoas dentro das igrejas. Então vejam que se pessoas estavam na igreja orando e elas foram atingidas, é porque as coisas não se passam como a gente acredita. Tanto que Voltaire ficou indignado com a postura dos religiosos e saiu num ataque aonde Rousseau vai fazer a defesa da fé. E na defesa da fé, Rousseau não vai colocar Deus, vai colocar os homens como responsáveis. Porque ele diz que se ajuntaram muitas pessoas em pequenas casas, nas cidades, aonde um modo de vida diferente não teria acontecido aquilo. Porque o terremoto prejudicou mais em grandes centros urbanos, como foi Lisboa. Então façam uma pesquisa sobre isso na internet e já nos traz essa reflexão. Não podemos agir da mesma maneira. Tenhamos humildade com a fé. Que a nossa fé venha acompanhada com humildade. Tomemos os cuidados e respeitemos principalmente o próximo, que muitas vezes não tem a força moral e a fé que nós pensamos ter. Ok? Então essa eu faço um pedido. A gente pode ter os recursos modernos hoje para fazer reuniões via equipamentos, WhatsApp, Skype, Hangouts e outros mais.
Então podemos fazer um evangelho coletivo, podemos ministrar ensinamentos da Bíblia, podemos fazer uma meditação em grupo, fazer um círculo de conversa filosófica, o que for. Mas entendendo e aceitando as nossas limitações. E o resto é com Deus, gente. Deus tem seu propósito tudo isso. Faz parte de uma coisa maior que a gente não compreende direito. E nisso sim, nós temos que ter confiança. De resto é fazer a nossa parte. Tá bom? Espero ter auxiliado aí nessa compreensão. Um abraço a todos. Tudo de bom.